Eu estou sentindo a presença forte do Espírito Santo em nosso meio. Quem sente a presença dele aí? Aleluia. Comunique a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, ele está aqui. Aleluias. Ele está aqui, ele está passando aí, ó. No corredor, na lateral, há um peso de glória sobre este lugar, há uma atmosfera espiritual neste lugar, é a presença dele que faz isso nesta noite, aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Essa palavra nessa noite, ela voltou ao meu coração, como palavra de Deus para este dia. Então, abra bem os seus ouvidos, porque eu creio que o Senhor vai ministrar a palavra dele ao seu coração. Mateus, capítulo de número 16, versículos de número 24, 25 e 26. 24, 25 e 26 de Mateus, capítulo 16. Quem achou, diga glória. Quem não achou, diga misericórdia. Eita, todo mundo ligadinho. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Diga amém por essa palavra. Pode tomar o seu assento. Obrigada, Deus te abençoe. Mantenha a sua Bíblia aberta na leitura que nós fizemos. Aleluias. Jesus está tendo uma oportunidade, na verdade não Jesus, os discípulos estão tendo uma oportunidade maravilhosa de poderem caminhar com Jesus todo esse tempo que ele está cumprindo o ministério, o reino de Deus na terra. E os discípulos acompanhando Jesus e andando com Jesus, eles estão tendo a oportunidade de ver coisas sobrenaturais da parte de Deus se manifestando na terra. É gente que toca na orla do manto dele e fica curado do fluxo de sangue que jazia 12 anos enferma. É menina que parece que está morta e ele mesmo vai dizer que dorme, mas a gente sabe que está ali morta e ele ressuscita. São pessoas que estão sendo curadas de várias formas, de diversas maneiras. Milagres que acontecem pelo poder da palavra liberada na boca de Jesus. Outros que através de mistério, como aquele que ele pega a saliva, mistura a terra, prepara lodo, coloca na vista daquele que estava cego e ele torna a ver. Ou outro que está ao tanque esperando um milagre e ele recebe essa cura pelo poder da palavra de Jesus liberada. Jesus dirigia cultos, irmãos, e preparava cruzadas que jamais nenhum homem de maior proeminência no século 21 conseguirá realizar na mesma magnitude. Por mais que o próprio Cristo tenha falado que coisas maiores do que ele nós faríamos, não podemos fazer ainda que como eles, porque o Jesus em carne é o Jesus em carne, e a gente precisa compreender isso. É o verbo vivo feito em carne, é 100% homem, mas também é 100% Deus caminhando na terra como homem. O culto que nós dirigimos, a gente precisa estabelecer um horário, porque a nossa carne é fraca. Então a gente costuma fazer um culto de 2 a 3 horas, quando é uma vigília 5, 6 horas no máximo, para poder adorar a Deus. Há até alguns que precisam de um intervalo e outro para beber uma água, ir no banheiro, porque nós estamos sujeitos às necessidades da carne. Mas o culto que Jesus dirigia, tem um culto desse que ele começou a dirigir num dia e só terminou 2 dias depois, e ninguém tinha vontade de ir no banheiro, de ir para casa e voltar depois, porque era o Jesus em carne dirigindo aquele culto. E o culto que Jesus dirige, meu irmão, é assim, é glória, é anjo que desce, é anjo que sobe, é cura, é milagre, é poder, é unção, é manifestação da palavra de Deus, é muita glória. E os discípulos estão tendo um privilégio, uma oportunidade que nenhum outro homem nesta terra teve depois deles, que é estar lado a lado com o próprio Cristo, o verbo vivo feito em carne.
Então eles estão vendo coisas maravilhosas da parte de Deus, coisas gloriosas. O Pedro, estando no monte, no momento em que Jesus vai revelar a sua glória, na epígrafe do texto vai dizer o monte da transfiguração, ao ver Jesus e também ver ali Moisés e Elias, tão maravilhado ele vai ficar que perde até a noção e a razão de si mesmo. E ele vai dizer: Jesus, não vamos embora desse lugar não, vamos montar aqui 3 tendas, não precisa nem ser minha não, eu fico no relento, eu fico no orvalho da noite, eu fico na relva, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Irmãos, era a glória revelada todo dia. Meu rei, é muita glória. E agora, exatamente nos versículos que nós fizemos menção, é como se Jesus estivesse com esses discípulos numa reunião íntima. Diga após mim, uma reunião íntima. Exatamente, é como se estivesse numa reunião íntima. Ele está tendo a oportunidade de falar exclusivamente e intimamente, não à multidão, não ao povo que o seguia, não a todos que acompanhavam e empurravam, mas ele está tendo a oportunidade de falar exclusivamente com os seus discípulos. E agora você imagina a expectativa dos discípulos que estão ouvindo Jesus. Se diante do povo, se diante da multidão, que é leiga, que não entende muita coisa das parábolas que ele conta, se a multidão que acompanha ele, nem muita coisa entende de onde ele vem e para onde ele vai, está recebendo coisas grandes da parte dele, você imagina os discípulos que estão ali todo dia ouvindo o sermão, compreendendo as parábolas, fazendo as perguntas, participando dos cultos, dos trabalhos. Então eles pensam: é agora que Jesus vai falar algo bombástico, é agora que Jesus vai sacudir. Se diante do povo que mal conhece ele se revela em glória, ele mostra poder, ele derrama unção, ele liberta, ele tira demônio, ele manda ficar no porco, ele liberta gadareno. Se diante do povo ele faz isso tudo, imagina só conosco aqui, o que é que ele não vai fazer? Aí eles ficam que nem você, dando glória a Deus e aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: e disse Jesus aos seus discípulos, 2 pontos, é agora. Aí quem sabe João catuca Pedro, Pedro catuca João. Meu Deus, é o retiro espiritual que a gente precisava, é o encontro com Cristo. Fala, Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E eles ficaram igual você, sem dar glória a Deus, porque não tem motivo, ou pelo menos eles não compreendem a magnitude daquele momento, como eu e você talvez não compreenderíamos. Sabe o que está acontecendo? Jesus está repetindo de maneira clara, de maneira objetiva e direta, o que por parábolas ele já vem contando há um tempão. Jesus está repetindo a mesma mensagem que começou a pregar desde o dia que abriu a boca. Jesus não fez um sermão novo, Jesus não preparou um esboço novo, Jesus não subiu um monte nem jejuou pedindo: Deus, me dá uma revelação do manto, do profundo, do escondido para eu revelar, porque esse congresso vai ter que revelar. Não! Jesus repetiu uma palavra que estava sendo pregada de diversas formas, de diversas maneiras. Uma hora ele fala de ovelha perdida, outra hora ele fala de dracma, uma hora ele fala do homem rico, outra hora ele fala da alma aprisionada, mas sempre a mesma mensagem. E isto os discípulos estão ouvindo desde o início da trajetória. Estando agora numa reunião íntima, eles pensam: Jesus vai explodir tudo, vai contar pra gente algo sobrenatural. Mas Jesus chega e repete a mensagem. Só que diferente das outras vezes tem história, das outras vezes tem história com E, das outras vezes tem enredo, das outras vezes tem pano de fundo. E dessa vez não tem graça. Dessa vez não parece ser interessante. Por quê? Porque não tem pano de fundo, não tem ovelha, não tem pastor perdido, não tem samaritano quebrado no meio. Não, dessa vez é do jeito que ele está falando. Dessa vez é no seco, dessa vez é na lata, dessa vez, como diz o popular, é na cara. e falasse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porquanto qualquer um que perder a sua vida por amor de mim já achou. Oh, meu Deus do céu! Pois que proveito terá o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E está todo mundo olhando: mas o que? Mais nada, é isso aí. Mas nem uma cura não, nem um milagre, nem uma manifestação poderosa, nem uma revelação de glória, nem um mistério, nem uma língua, nada disso, é isso aí. Irmão, eles ficaram igual você.
Nos últimos dias, sobretudo os pregadores, nós temos ficado, e até os ouvintes, muito criteriosos concernente à palavra. Aqui não, graças a Deus, e não é ironia, eu estou vendo isso de fato e de verdade. Mas há pessoas que se assentam em cadeiras como essa em que você está, cruzam os braços, cruzam as pernas, não abrem a boca para dar um glória, nem um aleluia, e ficam esperando, eu quero ver o que vai ter hoje. Aí se o irmão pregar Salmo 23, ele diz, como é que foi o culto? Foi bom? Foi, e aí, quem pregou? Fulano, e aí, como é que foi? Pregou Salmo 23, como quem diz, não prega nada. As pessoas estão querendo novidade, mas a igreja não precisa de inovação, a igreja precisa de renovação daquilo que já está sendo pregado. Jesus não vem para inovar porque ele não precisa disso. Jesus vem trazendo renovação de entendimento. Irmã, Jesus está lavando a tua mente, fez uma lavagem cerebral na minha vida. A Bíblia vai dizer, e vamos aqui partir para a exegésia do texto. E disse Jesus aos seus discípulos. Disse Jesus aos seus? Disse Jesus aos seus discípulos. Jesus sabia para quem estava falando. Eu vou repetir isso aqui para que você grave muito bem. Jesus sabia para quem estava falando. Parece que Jesus não sabe para quem está falando. Porque se eu sou uma pessoa um tanto quanto ousada ou até abusada, eu diria para Jesus, ô Jesus, eu já estou careca de ouvir isso aí o Senhor está falando desde o início do seu ministério na terra, mas só que Jesus sabe para quem está falando, e Jesus sabe o porquê está falando. A obra do discipulado na vida do homem, a obra do evangelho na vida do homem, é uma obra de repetição, é uma obra de vara, é uma obra de conserto, é uma obra de prumo, é uma obra de centro da vontade de Deus. Essa é a obra do discipulado. A obra do discipulado é com o mesmo amor de um pai, é como um pai corrige um filho, é como um pai corrige uma filha, é como uma mãe governa a sua casa. Essa é a obra da igreja. Para nossa mãe, eu tinha algumas tarefas dentro da minha casa, e minha mãe colocava aquilo numa folha e pendurava na geladeira, porque lá em casa minha mãe não aceitava filho vagabundo. E ela dizia, pode não trabalhar fora, mas tem que lavar louça. Pode não trabalhar fora, mas tem que varrer quintal. Pode não trabalhar fora, mas tem que catar o cocô do cachorro no quintal. Pode não trabalhar fora, mas tem que passar pano na casa. E ela deixava uma tarefa na geladeira. E a gente era obrigado a encher garrafa para botar na geladeira, porque o adolescente, irmão, tem um retardo tão grande que ele fica com sede, mas não enche a garrafa d'água. E eu era assim. É tão terrível, e eu vejo isso na vida de alguns homens, que se tiver a louça na pia e tiver todos os copos sujos naquele dia, ele bebe em tacinha de sobremesa, mas não lava o copo. Meu rei. Mas é uma obra de repetição, é uma obra de vara, uma obra de prumo. Essa é a obra do discipulado. E aí minha mãe falava assim comigo, Camila, vai lavar a louça. E eu dizia, já vou, mãe, eu sei que eu tenho que lavar. Camila, quando for atravessar a rua, olha os dois lados da rua. E eu sempre dizia, eu sei, mãe. E assim a gente vai levando a vida. Vai falando, eu sei para o pastor. Vai falando, eu sei para a coordenadora. Vai falando, eu sei para o líder. Vai falando, eu sei para o marido. E a gente não aceita ser corrigido. Eu sei. Ô irmã, mas você tem que amar o seu irmão. Eu sei. Ô irmã, mas você tem que liberar perdão. Eu sei. Ô irmã, mas você tem que vigiar. Eu sei. Sabe por que não está fazendo? Me perdoe o peso, não meu, mas da palavra. O que Jesus está dizendo aqui, entre linhas, parafraseando, é o seguinte: ninguém diga eu sei, porque se disser eu sei, eu vou perguntar por que não está fazendo. E disse Jesus aos seus discípulos, todas as vezes que Jesus repetir uma mensagem, é porque ele está vendo que você sabe, mas não está praticando aquela mensagem. E disse Jesus aos seus discípulos, a mensagem de correção aqui, ela era de salvação para quem? Tendo em vista que não tinha ímpio na ocasião. Aí alguém diz assim, ô irmã, culto que ninguém aceita Jesus não é culto, você está por fora. Porque o que tem de salvo precisando ser liberto, precisando ser edificado, precisando ter a sua alma consolidada para herdar o reino do céu, não tá na lista, irmão. A mulher a mulher de Ló é uma prova de que livramento não é sinal de libertação.
Teve gente que está aqui e se livrou da bebida, mas ainda não foi liberto. Teve gente que está aqui e se livrou do Egito, como assim foi com os hebreus. Eles estavam livres da mão de Faraó, estavam livres do Egito, mas estavam no deserto e não libertos, porque eles diziam: ah, Moisés, eu queria comer agora aquela cebola que restava na panela lá da cozinha de Faraó. Com muito carinho, eu não vou segurar esse bolo quente sozinho, não. Segure a mão de quem está ao seu lado e diga: livramento não é atestado de libertação. Diga: seja livre e seja liberto. 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 Saia do Egito e deixa o Egito sair de você. Saia da bebida e deixa a bebida sair de você. Saia da maconha e deixa a maconha sair de você. Saia da cocaína e deixa a cocaína sair de você. Sai de mim. Oi, irmã, eu saí dela. Ela que não quer sair de mim vai sair hoje. Na autoridade, no poder que é no nome de Jesus. Derevarai de canto récia. E disse Jesus aos céus. Catuca quem está ao teu lado só mais uma vezinha e diz: ele sabe com quem está falando nessa noite. Isso aí. Faz essa cara de brisa aí, como quem diz: é pro irmão que está aqui, ó. Era tudo que eu queria, que não, é para você. E disse Jesus aos seus discípulos, disse para quem já sabia, disse para quem vez ou outra praticava, disse para quem sentava-se à mesa com ele, disse para quem ele levou a subir no monte. Só que Jesus está ministrando uma palavra sobre a carne, e a obra do discipulado, ela precisa ser massificada na carne, porque o espírito já está salvo, a alma está liberta, quem não se converte é a carne. Por que a obra do discipulado precisa ser repetida? Que é para subjugar a carne. Olha como Paulo vai levantar os seus discípulos. Sede, pois, os meus imitadores. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que o ser humano tem uma capacidade de adaptação e de imitação incrível. Isso está intrínseco na nossa sociedade. Quem tem aqui cachorro sabe do que eu estou falando. Vai ver, você limpa, você lava, mas a sua casa tem cheiro de cachorro. Porque quem tem cachorro e a casa é pequena, a casa tem cheiro de cachorro. Mas você não sente mais, porque seu olfato já se adaptou àquele cheiro. Aí alguém chega de fora e pensa: tem cachorro, mas você não está nem mais aí. Quem conhece aqui, quem tem filho que faz xixi no colchão, meu irmão, já se acostumou com aquele cheiro. Mas quando as irmãs vão fazer a visita, só o anjo. Ser humano tem uma capacidade incrível. Irmão, por que eu ando vestido? Você anda vestido porque alguém te ensinou a andar vestido. Não, irmão, eu ando vestido porque eu acho certo. E os índios andam pelado porque é errado? Não, porque foram ensinados a andar dessa forma. A sociedade é regida pela imitação. A maior indústria capitalista desse universo é a indústria da moda. O que ela dita gera dinheiro. Nenhuma indústria cresce tanto quanto a moda. Tudo passa, mas a moda não passa. Imita. A gente tem esse processo tão intrinsecamente ligado a nós, que a gente vê alguém bocejar e tem vontade de bocejar sem estar com sono. E o que Jesus está dizendo, na verdade, nessas sublinhas, há uma mensagem de mistério, de glória revelada. O que Jesus está dizendo não é apenas quem quer andar, mas é quem quer permanecer. Porque ele sabia que Pedro, Tiago, João e todos os outros estavam andando com ele porque ele estava ali. E a mensagem que ele está trazendo agora de intimidade para os seus discípulos é: se vocês quiserem aprender a permanecer em mim, vai ser diferente. O que Jesus está deixando claro aqui é uma palavra de permanência. Você precisa aprender a permanecer em Deus e não só estar, porque está em um estado atemporal, muda, passa. E permanecer tem tom de eternidade. Disse Jesus aos seus discípulos: sabe com quem está falando? É você mesmo. Oi, irmã, mensagem de salvação para crente, disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser, ele está dizendo qualquer um, qualquer miserável, assassino, homicida, prostituto, homossexual, qualquer um que tenha disponibilidade em aprender a obra do discipulado, pode seguir Jesus. O que Jesus está deixando claro aqui é: vocês não mandam no evangelho, vocês não governam o evangelho, vocês não governam a chamada, é a chamada que governa vocês, é o evangelho que governa vocês, é o ministério que governa vocês.
Por um vício de linguagem, a gente até diz, eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, e eu até entendo. Mas na verdade o homem fiel, ele vai dizer, e há uma parafrase disso na palavra, ele vai dizer, louvo a Deus que me teve por fiel, pondo-me no ministério. Não sou eu que tenho o ministério, é o ministério que me tem. Você entendeu isso? Não, foi pouco glória para muita palavra. Não é você que tem uma chamada, é a chamada que tem você. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Aleluia. Pedro é um que vai querer monopolizar, é só para judeu. Grego aqui não entra. Aí desce o lençol e fala para ele, Pedro, come, eu não como não. O lençol sobe de volta, o que tu não come, Paulo come, dá lambe o beijo. Evangelho é para todo mundo, é para grego, é para judeu, é para sujo, é para limpo. O que nos coloca em pé de igualdade, para que não haja acepção de pessoas, para Deus salvar, não é quanto cada um devia. Eu devia 10, irmão, eu era terrível. Aí o outro, não, eu não era não. Eu não fazia nada de errado não, só faltava eu aceitar Jesus. Aí pensa, não, o outro pecou mais, vai ser mais abençoado. Porque onde abundou o pecado, vai superabundar. Eu já era lerdo mesmo, só faltava eu aceitar Jesus. Comigo Jesus vai usar de vez em quando. Não, você está em pé de igualdade para a salvação só por um motivo. Vamos supor, um deve 10, outro deve 20. Irmãozinho lá atrás tem cara que devia 150. Outro deve 200. Aí a gente pensa, e aí? O que me colocou de pé de igualdade? O que coloca em pé de igualdade é que quem tinha 10 também não tinha dinheiro. E quem tinha 150 também não tinha dinheiro. E quem tinha 20 também não tinha dinheiro. O que coloca em pé de igualdade é que ninguém podia pagar e ele pagou. Ninguém podia pagar e ele pagou. É qualquer um. Qualquer um. Qualquer um pode ser um servo de Deus desde que aceite a obra do discipulado. Se alguém quiser, qualquer um, pode ser qualquer um, mas não é de qualquer forma. E é aí que está o mistério, porque tem gente querendo seguir, mas é de qualquer forma. De qualquer forma não é discípulo, de qualquer forma é multidão. Para comer à mesa, para participar da ceia, para partir o pão, pode ser qualquer um, mas do jeito dele. Se alguém quiser, este quiser, e é neste texto aqui, nessa palavra, que eu quero dar uma ênfase maior. Se alguém quiser, como querer o santo sendo profano? Como querendo o que é incorruptível sendo corruptível? Como querer o que é puro sendo imundo? A alma da criatura, de toda ela, anseia pelo Criador. Só que às vezes ela não sabe como se achegar a Ele. E há quem diga que todos os caminhos levarão a Ele. Não, só esse leva. Só esse leva. Se alguém quiser, o que Jesus está dando uma dica aqui é para a obra do Espírito Santo. Deus Pai trabalha de uma forma. Deus Filho trabalha de outra forma. E Deus Espírito Santo trabalha de uma outra forma. Os três são pessoas distintas. Cada um tem uma forma. Cada um tem uma maneira e uma personalidade para trabalho. Se os três executassem da mesma forma, a mesma função, não haveria necessidade de ser três, podia ser um só. Mas quando ele divide e compreendemos a trindade, como o próprio nome já diz, como três, nós vamos compreender que são três pessoas distintas, cada uma trabalhando de uma forma. A forma de Deus trabalhar é uma forma objetiva, é uma forma direta. Nós vamos ver que quando Deus trabalhava, entendo o que eu estou dizendo, irmão, você é inteligente, eu não estou pregando heresia aqui não. Quando eu falo Deus trabalhava, eu falo antes de Cristo e antes da ação direta do Espírito Santo. Quando Deus trabalha no princípio da criação, Ele trabalha diretamente, sem intervenção de homem. Quando Ele disse, haja luz, quem precisou crer para que a palavra de Deus se cumprisse? Ninguém! Manifestação direta do poder de Deus. Deus não passa por ninguém, nem ninguém passa por Ele. Ele começa, Ele termina, Ele abre, Ele fecha. Não pede opinião, não pede conselho, não manda recado. É direto. Haja e ouve. É o centro de toda a palavra, de toda a criação. Ele é Jeová. Trabalhava de uma maneira direta e com isso poucas pessoas trabalhavam com Deus. Por quê?
Porque Deus só usava quem se de fato estivesse ali no caráter divino para ser usado por Ele. Por isso nós vamos ver esporadicamente pessoas sendo usadas por Deus no Antigo Testamento. Era um homem para milhões, passava um montão de anos, outro homem para milhares, mas nunca de uma maneira ampla. Jesus é o ministro da nova aliança. Eis que o primeiro veio para tirar o que é primeiro e o segundo entra na frente. É isto que diz a carta escrita aos Hebreus. Ele é diferente. João vai abrir o seu texto e ele vai dizer, meu Deus, ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo, a palavra. Mas depois ele diz que o verbo se fez carne. Está falando da segunda pessoa. Não é mais verbo no céu, é verbo na terra. É palavra na expressão máxima. Quem é Jesus? Jesus é a expressão máxima do amor de Deus na terra. Deus já amava, tanto amava que a Bíblia diz, e Deus amou o mundo de tal maneira. Só que nunca se manifestou tão bem quanto na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí João vai dizer, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Jesus é a expressão. Jesus é Deus na sala. Jesus é Deus lavando os pés dos discípulos. Jesus é Deus abraçando os discípulos. Não pode fazer isso no trono de glória, mas pode fazer isso vestido de carne. Então ele faz. Destitui-se do seu próprio trono e desce para estar com os homens. Qual é a maneira de Jesus trabalhar? Direta, porém através de pessoas. Jesus fala e acontece. A ministração de Cristo na terra é uma ministração direta. Ele fala e é. Alguém diz, quero subir, ele diz suba. Quero descer, ele diz desce. Quero entrar, ele diz entra. Quero sair, ele diz sai. É na hora. Não tem espera, não tem creia mais um. Não, é na hora. Por quê? Porque ele só tem 3 anos. E dentro de 3 anos, para que aquela multidão pudesse ver o poder de Deus, ele precisava se manifestar de forma direta. E quando Jesus disse, se alguém quiser, o que ele está dizendo é, agora eu não quero ver apenas quem está me seguindo. Eu quero ver quem vai permanecer comigo. Senhor, mas contigo eu vou permanecer sempre. Mas a Bíblia diz que basta ferir a ovelha, basta ferir o pastor, ele mesmo diz, e as ovelhas se dispersam. Ele tanto sabia disso que na verdade ele já está anunciando o Espírito Santo. E o que ele diz quando fala este querer, está falando sobre a obra do Espírito Santo na vida do homem. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do homem? Fazer o homem querer o que a carne dele não quer, como se ele quisesse. Preste atenção. Se alguém quiser, com Jesus é na hora. Estou vendo o rosto, estou vendo olhos, estou vendo cabelo, estou vendo pé, estou vendo alparca, estou vendo canela. A obra do Espírito Santo é uma pessoa, mas ele não mostra a cara. Já parou para pensar que o Espírito Santo é uma pessoa? Mas ele não mostra como ele é. Nós sentimos a sua presença. Espírito Santo quer cuidar da sua alma. Da sua alma. Tem gente que está todo bonito, cheiroso por fora e a alma só o Pai. Orientação de Paulo a Timóteo. Que a tua alma te vá bem e todo o teu corpo terá saúde. Cuida bem da tua alma, ou cuida do teu corpo tanto quanto tu cuida da tua alma. Se alguém quiser, não sou eu que quero, eu estou aqui pelo trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Porque eu não vos deixarei só, deixarei outro. Qual é a função do outro? Ele é o Consolador. Tem gente que está aqui que chega com aquela pizza igual essa daqui de suor debaixo do braço. E chega aqui às vezes depois do trabalho só para receber a bênção. E às vezes vai embora pensando, eu fui naquele culto porque eu tenho caráter. Fui naquele culto porque eu tenho responsabilidade. Você veio nesse culto por causa da ação do Espírito Santo. Porque ninguém fica ouvindo uma menina de 26 anos pregar se não for o trabalhar do Espírito Santo. Aquela machúria. Sabe por que você está me ouvindo? Não é porque você é bonzinho, não é porque você tem ética, não tem altruísmo, é obra do Espírito Santo. É calamachúria, ralaçaio. Não, irmão, eu participei de todos os ensaios, porque eu sou mulher. Eu disse que ia dar e dei, disse que ia fazer e fiz. Tu disse que ia dar e deu porque o Espírito Santo te ajudou. Disse que ia fazer e fez porque se não fosse ele na tua vida, tu estava deitado no sofá até agora.
Não sou eu, é Ele. Não sou eu, é Ele. Não sou eu, diga isso comigo, é Ele. Diga, não sou eu, é Ele. Quiser. Resumindo, Ele faz eu querer o que eu não quero, como se eu quisesse. Só que Ele é tão bom fazendo isso, que no final eu acho que eu fiz porque eu queria. Mas isso é só porque Ele é bom no que Ele faz. Daracantaraçuminai. Revaracandaraçuminase. Oi, irmã. Essa semana eu ajudei algumas pessoas, doei algumas roupas, alguns sapatos. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma alma boa. Você fez isso porque o Espírito Santo trabalhou tão bem que tu tá achando que foi você que fez. Emanto calassuminai. Oi, irmã, essa semana eu falei pra irmã que eu ia doar a cantina toda daquela semana festiva. Sabe por que eu fiz isso? Porque minha alma é assim, irmã, eu sou misericordiosa. Tu não presta, sabia? Tu é pior do que tu acha que é. Levar a candaia. Às vezes alguém chega pra mim e fala assim: irmã Camila, ore por mim, porque eu quero ser igual a você. Eu digo, queira ser melhor. Sabe por quê? Você está me vendo no púlpito. Quem me conhece é meu marido quando eu acordo com TPM. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se é que tendes o Espírito, disse João, vocês discernem essas palavras. Eu entendo que essa igreja não é como a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, Paulo vai escrever: eu escrevo a vocês não como a espirituais, mas eu escrevo a vocês como carnais, porque se eu falar de obra do Espírito, vocês não entendem. Mas essa igreja, Deus fala no Espírito, porque aqui tem crente espiritual para discernir a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, dá mais uma olhada para quem está ao seu lado e diga: é o Espírito Santo. Paulo vai abrir a boca e falando sobre a miserabilidade do homem. Ele vai falar, escrevendo aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7, verso 24 da carta aos Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí eu paro para olhar a vida de Paulo. Trabalhava de segunda a sexta construindo tenda. Só tinha sábado e domingo. Mas era tempo suficiente para ele abrir congregação, edificar a igreja e constituir discípulo. Aí eu digo: Deus, se aquele baixinho calvo diz que é miserável, eu sou o que então? Que quando ele fala daquela miserabilidade, ele está falando da natureza caída do seu pai Adão. Quando eu digo pai Adão, eu digo que todos nós somos provenientes daquela mesma carne. Davi vai dizer: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está falando sobre a iniquidade do mundo e a natureza caída adâmica. Isaías vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e meu lábio também é impuro. A miserabilidade do homem. Miserável homem que sou. Ele está dizendo: quando eu quero o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço todo dia. A gente sai de um culto como esse com o desejo de ser mais crente, mas basta alguém pisar no nosso calo para a gente chutar o pau da barraca. Aí a gente chega em casa e chora dobrado, porque a gente começa a usar a voz do acusador na nossa consciência. E a gente começa a dizer: você realmente não presta para ser crente não, tu é muito ruim. Mas é nessa fraqueza que o poder do Senhor está sendo aperfeiçoado. Você me desculpe, mas eu saí de lá de Nova Iguaçu com todo carinho para olhar para você, para a sua carne e dizer: sabe o quê? Diga o quê? Você não presta. E tu ainda ri. Essa carne é terrível, irmão. Essa carne pode se batizar no Rio Jordão com o próprio João Batista. Ela não quer Jesus. Quem quer Jesus? Quem me faz sentar-se aqui? A alma que foi lavada, que foi purificada. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Dá uma olhadinha com carinho para quem está ao seu lado e diga: a cruz é sua. Diga para ele: não sou eu não, viu? É você. Ei, finalizando aqui. A cruz é sua, tá bom, meu amado? A gente costuma perguntar: e aí, como é que está o casamento? Eu vou levando a minha cruz. Deus não te deu marido para ser cruz. Marido não é cruz, marido é bênção.
Irmã, você está falando isso que você não conhece o cachaceiro que eu tenho lá em casa. Ama esse cachaceiro. Assume esse cachaceiro. Ai, irmã, como é que vai a tua casa lá? Aquele filho eu vou levando, é a minha cruz. Deus não te deu filho para ser cruz. Deus te deu filho para herdar a tua posteridade. Filho é bênção. Ai, irmã, você está falando isso porque tu não conhece o atribulado que eu tenho em casa. Ame esse atribulado, o amor transforma. Só quer assumir o que é bom. Amor assume até o que não presta. Negue-se a si mesmo. A cruz está onde? A cruz está em mim. A cruz sou eu mesmo. Como assim, irmã Camila? O problema não é você, irmão. O problema sou eu. O problema é que a gente sempre diz que a cruz está no lombo do outro. E ele está colocando no nosso ombro. Quando a gente visita umas cantinas meio atribuladas, que tem uns demônios que agem só nas cantinas. Que no culto é uma bênção, mas na cantina tem um demônio de cantina. Que eu não sei se a irmã ficou com muito óleo quente na cara. Eu sei que quando a gente vai comprar, às vezes ela está atribulada. Irmã, me vê uma coxinha. Aí ela pega a coisa, não, me vê um risole de carne. Aí você bota o risole de carne, não, eu prefiro um enroladinho de queijo. Decide, meu filho. Eu não ganho para fazer isso aqui, não. Tá bom, irmã, me dá aqui. Só que aquela palavra às vezes já vai como uma seta e a gente vai embora. Aí a gente chega em casa dizendo, eu estou assim por causa daquela cruz, por causa daquela maldição, daquela praga. Só que se tem alguém aqui que não presta, esse alguém sou eu. Só que a gente olha para o outro e como disse Jesus, a gente coloca no outro, a gente reclama do cisco no olho que tem no outro, enquanto no nosso tem uma trave. Essa trave fala de um tronco de madeira, de uma viga que sustentava a casa. Esta palavra no grego está falando da maior viga de madeira que sustenta a casa. O que Jesus está dizendo é, você está incomodado com o cisco do olho do teu irmão e tem um tronco de madeira no teu olho. Quando você compreender a miserabilidade do homem, você será mais santo. Você olha para alguém e alguém te responde mal e você diz, fulano é um grosso. Na verdade, você teria que dizer, eu é que não tenho paciência devida para lidar com fulano. No fundo, a gente sabe que ele é um grosso, mas a sua visão não pode ser essa. Crente que compreende isso, pede perdão até quando não fez nada, só para desatar a obra de Deus. Não, porque o outro fala muito. Olha, eu não aguento. Quando o culto acaba, todo dia ela quer gabinete. Todo dia ele quer gabinete. Eu não aguento, mas quando o culto acaba, tem gente que quando fala, levanta e fica de pé, ele já foge pro banheiro, que é para ninguém agarrar ele. Você tem que entender que não é o outro que fala muito, é você que não é manso o suficiente para aguentar ele. Olha para quem está ao seu lado e diga, eu pensava que era você que não prestava. Fala, mas sou eu que não presto. Fala, sou eu que tenho que me converter. Fala aí. Sou eu que tenho que melhorar. Me perdoa aquele dia que eu falei com você daquele jeito. Foi meu, não foi você, não fui eu. Eu que errei. Eu que ainda não aprendi a ser crente de verdade. Aí quando você encontra um crente que entendeu a obra do Espírito Santo, aí ele olha e diz, não, fui eu. Aí começa a brigar para dizer quem foi. Não fui eu, você me perdoa também. Não tenho nada para te perdoar, não, me perdoa. Não tenho nada, não, me perdoa. Paulo escrevendo isso, a carta aos Romanos, quando ele diz miserável homem que sou, não é o Paulo, edificador de igreja, que está falando isso, mas é o Paulo que quer fazer bem e não faz. É o Paulo que sai de um culto como esse, querendo arrebentar a boca do balão, mas no outro dia acorda arrebentado pelo balão. É esse Paulo que está dizendo. E quando ele se coloca dessa forma, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está fazendo uma alusão, preste atenção. É a última revelação da noite e ela é forte para a sua vida. Não porque vem de mim, mas porque vem da palavra. Quando ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está fazendo alusão, comparação a quem citava essa palavra. E quem fazia a citação de quem me livrará do corpo desta morte? Era o assassino dentro da sociedade romana, que era pego no ato do seu assassinato. Ele cometia um homicídio, se ele fosse pego em flagrante, preste atenção aqui. Se ele fosse pego em flagrante no ato de um homicídio, no ato de um assassinato, a cultura e a sociedade, o julgamento, melhor, a sentença romana regia a seguinte coisa. Pega o corpo do vivo. Quem é o vivo? O vivo é quem matou o morto. Pega o corpo do morto.
Pega os dois e coloca em pé, ou deitado, mas frente a frente, um sobre o outro. O vivo e o morto. Nariz a nariz, boca a boca, olho a olho, face a face, corpo a corpo. Em formato de cruz, que era a sentença do maldito, do culpado, pegavam-se agora cordas e cordéis e amarravam o corpo do vivo e o corpo do morto juntinho, coladinho. Amarra o vivo e amarra o morto, dos pés até a cabeça, mas amarra. Amarra, 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 amarra. E ai meu Deus, quando eu vejo essas amarras, eu vejo a graça, o poder redentor da graça, a escravidão da graça. Amarra, amarra. O corpo do vivo ao corpo do morto, amarra bem forte, amarra. Fica coladinho, durinho, em formato de cruz. Pegam agora o vivo e o morto, amarrados e envoltos no mesmo cordel, e lançam eles no deserto. E a sentença do assassino é a seguinte: 3 dias ele fica no deserto, sem comer, sem beber, sem nada, sem ninguém. Daqui a 3 dias a gente volta lá. Se ele tiver % dos casos, a sentença dele era essa, era a morte. Oh meu Deus. Quem é o vivo? O vivo é aquele que foi pego no ato do seu homicídio, no ato do seu assassinato. Matando quem? Quem é o morto? O morto é o meu velho homem, minha natureza caída, que quer falar, que quer rodar a baiana, que quer mostrar com quantos paus se faz uma canoa, que quer sair da igreja todo dia, que arruma contenda, que faz fofo. Esse é o meu eu. Quem é a corda? A corda é a graça que faz eu me libertar da sentença, que faz eu me prender à sentença. Olhe para cá, irmã Camila, qual é a sentença? A sentença é saber que essa alma liberta, pura e lavada, está sendo coabitada por um corpo que quer pecar todo dia. E é duro isso. Porque você sai daqui querendo ser santo, mas dependendo do nível de estresse que alguém for te dar, você vira ali uma bifa na cara. Quem está falando é o morto. Agora eu pergunto para a igreja: o morto fala? O morto fala? Vou te dizer que fala, porque a Bíblia diz em Hebreus, falando sobre Abel, o homem que fala depois de morto. Obviamente o morto não fala como um fantasma, porque não tem fantasma para o reino de Deus, não tem fantasma para os crentes. Mas quando a Bíblia diz Abel, o homem que fala ainda depois de morto, está falando que as atitudes de Abel reverberam na eternidade. O testemunho de Abel ecoa mesmo depois da morte do seu corpo. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite é que você é réu, confesso, pego em flagrante. E a sentença é viver nesse mundo enquanto a igreja não é arrebatada. É sendo crente lutando contra a carne, é sendo espírito lutando contra o corpo. E quando você tenta abandonar, a graça te amarra e te diz: aguenta mais um pouco. E quando você diz: eu não suporto mais essa guerra, eu não suporto mais essa guerra, eu não suporto mais, eu não suporto, a graça aperta o cordel e diz: você suporta, a minha graça te basta. E o mundo é o deserto, e a gente está lançado nele. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não morra. Diga: não morra. Irmã Camila, como é que morria? Quando morria? Quando morria, mas você não será a regra, você será a exceção. Quando morria, você pensa: morria de sede, morria de fome. Mas o ser humano, ele tem capacidade de ficar sem comer e sem beber até no máximo 3 dias. Então nem sempre o caso era fome ou sede. Por que morria? Porque colava boca a boca amarrado, nariz a nariz. E entrando pelo calor do sol, o estado do outro corpo, em putrefação, em decomposição, o corpo liberava gás carbônico, gás desagradável, odor infecto. E aquilo sufocava o oxigênio do vivo. E ele morria nem por fome, nem por sede, mas por asfixia. Olhe para quem está ao seu lado e diga: a fome não vai te matar. A sede não vai te matar. Diga: mas cuidado com a decomposição do morto. Você entendeu? Você entendeu?
Quem pode me matar, irmã Camila? Esse corpo que você carrega. Inferno se levanta e não te mata. Pecado se levanta e não te mata. Tristeza se levanta e não te mata. Colocam teu nome na boca do sapo e não te matam. Colocam as suas peças íntimas 7 palmos abaixo da terra, não te mata. Fazem figa cruzar de dedo, você não vai morrer por causa disso. Pode passar privação, comer sardinha a semana inteira, não vai morrer porque está comendo sardinha. Pode comer angu o mês inteiro e ser afrontado pelo capeta. E ele dizendo, você não é dizimista, isso não vai te matar, a afronta não te mata. Pode ter vizinho atribulado que ouve som nas alturas todo dia, isso não vai te matar. Teu marido pode ser luta, isso não vai te matar. Tua casa pode estar em turbulência, você vai viver. Irmã Camila, e o que é que pode me matar? Se você deixar esse morto falar. Vai colocando a sua Bíblia no banco, vai pegando o corpo desse vivo que está ao seu lado e vai colocando ele de pé aí nessa noite em nome de Jesus. Te colocaram nesse deserto e tem alguém dizendo, morre infeliz, morre infeliz, morre infeliz. Revaracandarassúria. Só que ele não entende que quanto mais você se esvazia do morto, mais você se enche de Deus. Quanto mais você se esvazia do mundo, mais você se enche de Deus. Quanto mais você se esvazia do que é terreno, você se enche mais de Deus. Você precisa se esvaziar. Tudo aquilo que é morto. Tudo aquilo que está, irmão, oh meu Deus, a luta é com você mesmo. É com você, não deixe esse morto falar. Segura a mão desse crente, vamos orar. Segura a mão dele, segura a mão dela. Diga, não deixa esse morto falar. Não deixa não, irmão. Esse morto tem hora que quer falar. E ele quer falar onde? Ele quer falar justamente onde ele foi morto. Tem gente aqui que está lutando com o morto, irmão. Vai ver, um morto gostava de meter a mão no que não era dele. Toda hora o morto quer dizer, tá dando bobeirinha, vai lá, pega lá. Isso é um morto falando, dá na cara dele. Tem gente que é bom de dar na cara dos outros. Eu quero ver você dar na cara desse morto que você carrega. Não, irmã. Como é que é? Eu sou crente, mas não sou bobo. Isso aí é crente que está com morto vivo. Porque se está morto de verdade, ele se faz de bobo, que nem Davi, fica louco. Baba e tudo, finge que não entendeu. Mas não ofende, não rasura, não desgraça. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Nem vou me embriagar, porque o morto que bebia, eu não bebo. E você que está vivo faz o quê? Só me enche do Espírito. Só me encho do Espírito, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ei, vai pregar, pregue cheio do Espírito Santo. Vai cantar, cante cheio do Espírito Santo. Vai adorar, adore cheio do Espírito Santo. Vai fritar coxinha na cantina, frite cheio do Espírito Santo. Vai fazer a comissão de visita, vá cheio do Espírito Santo. Quem quiser vir após mim, última lição, para caminhar com Cristo tem que aprender a andar atrás dele, não na frente dele. Quem quiser vir após. O que ele está dizendo é, eu vou dar autoridade. Vocês vão ter poder para pisar serpente e escorpiões. Cadeado vão estar fechado. E pelo poder da palavra de vocês vai se abrir. Vocês vão ter autoridade para trazer paz ou guerra sobre uma nação. Mas vai aprendendo o que é Jesus. Só caminha atrás, que na minha vida ninguém manda. No meu jeito de agir ninguém manda. No jeito de eu ninguém manda. Meu esposo dirige, eu ainda não dirijo. E aí quando ele está dirigindo eu quero dar um espetáculo. Está muito perto, está muito longe, vai bater. E com todo carinho ele diz, boquinha, meu amor, boquinha, significa, fecha a boquinha. E quando acontece de ter alguém dirigindo e ele passar para trás, é uma luta. A gente descendo aquela serra de Teresópolis, ele fica, ai, estou enjoado. Ai, que dor de cabeça, ai, que labirintite. Porque quem está acostumado a pilotar, quando passa para trás, fica enjoado. Só que tem dia que o carro não é dele, o motor não é dele, o volante não é dele e ele tem que ficar atrás. Catuca quem está ao seu lado e fala, vai enjoadinho, mas vai atrás. Vai incomodadinho, mas vai atrás. O manachumi na candarás. Permaneça de mão dada com esse irmão, comece a orar pela vida dele. Aonde estiver alguém hoje aqui, qualquer um, que quiser entregar a sua vida para Cristo, que quiser hoje tirar a mão do volante da vida e falar, Jesus, pode pilotar. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir ao altar de Deus. Se você está aqui hoje e ouviu essa palavra e precisa entregar sua vida para Cristo, dizer, Senhor, Tu és, oh, aleluia, 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 qualquer um pode, qualquer um pode. Tem mais gente aqui dentro. Ei,
Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você falou, eu não sei por onde você andou, mas meu Cristo diz que qualquer um que se banhar no sangue que jorra hoje, ai, pode andar com Ele. Mas tem que andar no banco de trás. No banco de trás. Aleluia. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Segure a mão dela. Ei, jovem. Cadê você? Cadê você, jovem? Cadê você? Tem jovem aqui. Cadê você? Vem fazer um assassinato hoje. Eita loucura. Mas quem, irmã? Eu vou matar é o meu eu vou matar é a minha carne. Irmã, eu entrei hoje aqui com vontade de matar alguém, mas Jesus está dizendo que hoje você não mata ninguém, que é Ele que mata a tua carne. Vai orando, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça agora. Aleluia, curva a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir à igreja que alce a sua voz em oração agora. Comece a pedir, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Comece a descer aí, meu irmão, desça a miserabilidade humana. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Comece a dizer, Deus, eu sei que eu sou muito menos do que o Senhor merece. Eu sei que eu sou muito menos do que o Senhor precisa para a sua obra. Mas eu estou aqui nesta noite. Eu quero me render nesta noite. Eu quero me entregar nesta noite. Eu quero compreender que o Senhor está à frente e eu estou atrás. O Senhor vai na frente e eu vou atrás. Eu não vou mudar sem falar com o Senhor. Eu não vou casar sem falar com o Senhor. Eu não vou separar sem falar com o Senhor. Eu não faço nada sem me comunicar com o Senhor. Porque é o Senhor que vai à frente, à frente, à frente. À frente, Espírito Santo. Trabalha na vida deste homem. Trabalha na vida desta mulher. Ensina a ele o verdadeiro discípulo. Como ele anda, como ele vive. Completa a tua obra. Em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas. E que teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E que a nossa mente chegue até o entendimento de que a tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu devolvo o microfone com você cantando assim, olha. Quando Jesus estendeu a sua mão, aleluia. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.